Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Eu sou a Milena Paim, sou escritora, leitora e produtora de conteúdo. E para iniciar aqui essa minha aventura pelos corredores do YouTube, eu decidi organizar a minha estante, que tá uma bagunça já faz um tempo, e também fazer um tour por ela para mostrar para vocês alguns dos livros que eu tenho aqui. Finalzinho do ano passado, eu e meu marido realizamos o sonho de ter essa estante aqui. A gente fez, né, mais ele do que eu, mas eu dei uma ajudinha. Então, se você quiser ver um pouco sobre esse processo de como foi a construção dela e a organização, tem um vídeo lá no meu Instagram. E já desde aquela época eu organizei aqui os livros de uma forma e depois de um tempo eu fiquei pensando que ficou meio confuso, que eu queria dar uma modificada, ainda tô pensando como é que eu vou colocar, sem falar que depois foram chegando novos livros e eu não fui organizando no lugar, eu fui deixando aqui em qualquer cantinho, porque ainda tem bastante espaço vago, e acabei não organizando. E o que deixou mais bagunçado ainda esse estante foi a Bienal do Rio de Janeiro. Eu fui escolhida pela Bienal como criadora de conteúdo, então eu ganhei uma caixa de mimos deles, incluindo alguns livros que eu ainda não organizei, só coloquei aqui e tá tudo bagunçado. Sem falar que depois eu fui pra Bienal, né, voltei com mais de 17 livros e também não organizei eles em lugar nenhum, então hoje eu quero fazer isso. Quero organizar os livros que eu já tinha aqui, que a minha organização não tá muito boa, e colocar também em ordem os livros que chegaram depois. Essas duas colunas ali de cima eu não vou mexer, são os livros do meu marido, então eu acho que a organização dele já tá de bom tamanho pra ele. Eu vou começar a mexer nessas ali que tem as fotos pra baixo, que são as minhas. Os meus livros já ficam aqui nessa parte mais centralizada da estante, justamente porque eu gravo os vídeos aqui, né? Então eu quero que apareça os meus vídeos. Aqui então tem algumas partes ainda em branco, né? Porque o nosso objetivo aqui um dia é encher essa estante, mas não passar disso, não queremos ser tão obsessivos assim. Então, um dia talvez ela encha, ok, mas se passar disso aqui, a gente vai ter que fazer uma retroca de livros aqui, né? Porque não adianta ter tanto livro aqui e nunca ser mexido, né? Então, como é que foi a minha organização no primeiro momento? Aqui são os livros de suspense, nessa parte aqui, suspense, um pouco de terror, mas a maioria é suspense, e aqui livros clássicos. E aqui tem alguns também que são meio espírita, que eu ainda não cheguei a ler, alguns que eu não sabia muito como determinar o gênero deles, eles ficaram ali. Aqui nesse cantinho são alguns livros de estudos, livros que não são assim literatura, tipo aqui tem um do RBD aqui, que não é, que é mais estilo, ele tem formato de livro, né, mas ele é mais estilo revista. Alguns aqui de faculdade, bíblia, botei aqui também. E aqui meio que ficou livros assim que não se encaixavam em nenhum outro nicho, tá? Então tem aqui 2 de poemas, livro de não ficção e uma distopia aqui. E esse livro tá aqui deitado porque é um livro de cartoons e ele não... eu tenho medo de estragar ele em pé, então eu deixo ele deitadinho, tá? E esse livro aqui eu deveria ter dado ele, não dei ainda. Essas duas partes aqui são de literatura nacional, tá? Só que eu separei, e eu já não gostei muito disso depois também, porque aqui ficaram livros aqui de escritores da minha cidade, aqui de Vacaria, e livros de escritores próximos daqui, ou livros que ainda não são best-sellers, mas que são nacionais, enfim, sabe? E aqui eu botei livros que já são mais conhecidos, que já são de editoras tradicionais, que já são best-sellers, mas que são nacionais também. Aqui são alguns exemplares do meu livro que ainda está à venda. Com qual deles eu fico, tá? O meu romance. Aqui são algumas sacolas que vieram da Bienal do Rio que eu ainda não guardei. Tem sacola dentro dessa, tá? Essa daqui é da Dark Side. Aqui essa é a parte que eu mais gosto da minha estante. Também é uma parte mais centralizada e que aparece bastante nos meus vídeos do Instagram, que é a parte dos romances, tá? Tem alguns aqui, tipo a seleção, que é mais distopia, né, e tal, mas tem essa parte de romance, então eu botei meio junto aqui, mas vamos ver agora como é que eu vou organizar. Aqui são os livros do meu marido, o livro que ele escreveu também, tem ali alguns exemplares. Aqui já começa a ficar com coisa perdida, né? Que é uma revista que eu comprei lá na Bienal, ainda não sei onde organizar. Esse daqui também foi da Bienal, Perigoso, que uma literatura infantil, né? Aqui é uma coleção de história do Brasil que eu comprei junto com meu marido, mas eu acho que esses aqui eu vou colocar na parte dele lá, combina mais com ele. Aqui foram alguns livros que eu ganhei de uma amiga, e também que eu comprei no sebo lá de Porto Alegre e que eu ainda não organizei. Isso aqui foi início do ano, ainda não organizei. Aqui alguns cacarecos que vieram da Bienal, um calendário. Aqui também um livro que eu ganhei de uma colega da Academia Vacariense de Letras, que é livros de estudo, enfim, também não organizei ainda. Aqui tem alguns marcadores do meu livro.
Todos esses livros aqui vieram da minha caixa de brinde, da minha Bienal Box, que a Bienal mandou pra mim e eu ainda não organizei. Ignorem a Gaita, que ela tá aqui pro gato não entrar aqui, porque ele vive aprontando. E aqui estão os livros que eu comprei na Bienal, tá? Os meus livros ali individuais, que eu comprei, que eu troquei, enfim. E vamos ter que encaixar isso aqui. E aqui embaixo são livros, assim, mais de estudos, história infantil, enfim, tá? Bom, não preciso nem explicar o motivo de que tem que ser organizada essa estante aqui, né? Mas por que eu já queria organizar ela antes ainda? Por causa dessas divisões que eu fiz aqui que às vezes não fazem tanto sentido. Por exemplo, aqui eu fiz 2 divisões de literatura nacional. E daí aqui ficou livros que são de poemas, mas os poemas estão aqui. Só que também tem poema aqui. Enfim, sabe, essa parte que complicou, sabe? Porque daí eu quis separar tudo que era literatura que tava mais próxima de mim, né? De pessoas que moram aqui perto, enfim. E daí acabei que eu excluí elas dos gêneros delas, né? Eu fiz aqui Daí tinha livro que eu não sabia onde é que eu encaixava. Se eu encaixava aqui, se eu encaixava lá em cima, encaixava embaixo, enfim, que parte que era. Então eu acho que eu vou ignorar isso aqui que eu fiz. E vou separar mesmo por gênero. Então, vou colocar em cada espacinho ali o seu gênero, separadinho, direitinho, que vai ficar mais organizado. Bora lá organizar, né? E eu vou mostrando pra vocês. Oh, tem miau, não. O que você tá fazendo? Agonia de puxar e raspar livro aqui em cima, assim com eles deitados. Porque como a estante foi feita em casa, a gente lixou ela, mas ainda ficou um pouco áspera, né? Não ficou lisinha, que nem uma estante feita por um profissional. Então, me dá muita agonia isso, que medo, eu tenho que estragar meus livros. Finalmente, a estante toda organizada. Foi mais do que umas 2 horas aqui passando para organizar tudo isso. E, ai, que alívio que é ver isso organizado, sabe? Porque dava uma agonia de olhar aqui e ver aquela bagunça, aquele tumulto, não sabia onde é que estavam as coisas. E mesmo a parte que estava organizada, não estava organizada.
Então aqui eu pensei várias vezes em como organizar, tá? E o jeito que eu achei que me agradou mais foi separar por gêneros, e dentro desses gêneros separar por editoras e por autores daí, tá? Até fiquei pensando ali na hora que eu organizava se não seria mais interessante organizar tudo por editora e só separar os autores. Mas acho que assim desse jeito ficou legal, tá? Teve alguns aqui que eu sofri uns perrengues, porque tem uns autores que não publicaram só com uma editora, né? Publicaram com várias, então foi meio complicado ali de organizar, deixar eles perto, mas deu tudo certo, eu acho. Então eu vou passar agora aqui pra vocês rapidinho, dar uma olhadinha em alguns livros que eu tenho. Outro dia eu posso fazer um vídeo mais detalhado, um combo de vídeo teria que ser, né? Mostrando os livros mais detalhados, ou só os livros que eu trouxe da Bienal, que eu comprei, que eu troquei lá, ou os livros que vieram da caixa que a Bienal me mandou, enfim. Mas agora eu vou mostrar de uma forma mais resumida aqui para vocês conhecerem um pouco do que tem na minha estante. Então, essa é a primeira parte que tem ali nas nossas formaturas, né? Aqui, então, começa o primeiro nicho da minha estante, que é do gênero de suspense, tá? Então, aqui eu tenho três da Dark Side. Aqui, continua aqui mais uma vibe meio terror, né? Aqui da LPM, acho que é assim o nome da editora. Alguns da Agatha Christie, né? Aqui dois do Edgar Allan Poe. Nossa, esse livro ficou no lugar errado, porque Quincas Borba não é aqui do mistério. Já vamos organizar. Frankenstein, ó. O Morro dos Ventos. O Morro dos Ventos Vivantes também é clássico, né? Aqui o Morro dos Ventos Vivantes também é clássico, apesar de que sempre ficou aqui nessa parte do suspense, mas agora pensando, acho que se encaixa melhor pra lá, ó. E eu que disse que tinha acabado. Então, aqui tem duas HQs também. Aqui os do Rafael Mons, que eu ainda não li, que eu comprei na Bienal agora, Paciente Silenciosa e A Garota do Trem. Aí a partir aqui do box da Jane Austen começam os livros clássicos. Então, aqui, um box da Jane Austen com 5 livros, que eu li apenas Orgulho e Preconceito ainda. Quincas Borba e O Morro dos Ventos Vivantes, que estavam aqui do lado, que os intrusos, né? O Pequeno Príncipe, que eu já li. Aqui tem 2 de literatura gaúcha. Aqui eu só li desse livro aqui, A Revolução dos Bichos, em 1984, do George Orwell. Eu só li A Revolução dos Bichos, comecei a ler em 1984, não gostei, parei. Aqui também acho que não li nenhum desses ainda, ó, Meu Pé de Laranja Lima. Aqui tem Memórias Póstumas de Brás Cubas e A Mão e a Luva. A Mão e a Luva eu já li na escola quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, mas eu quero fazer essa releitura. E a Memórias Póstumas eu ouvi falar e gostei bastante, quero fazer a leitura também. Esses últimos aqui eu também não li ainda. Então, descendo pro próximo andar de baixo ali da estante, então aqui tem os livros que são de faculdade, de pedagogia, enfim, né? Aqui era um bíblico e a própria Bíblia, o RBD que eu mostrei para vocês, né? Que é estilo revista, mas tem formato de livro. E aqui são livros de não ficção, tá? Então aqui de autoajuda, até esse aqui eu tava pesquisando, ver bem certo o que que eles eram, tá? Autoajuda, esse daqui é de um youtuber que uma vez eu acompanhava, que é de ideias que colam, que eu comecei a ler e parei depois de um tempo. Aqui, ó, de história, né? Esse daqui do meu marido ali, que eu mostrei antes pra vocês. Na Nossa Pele, que eu ganhei lá da Bienal. E aqui no finalzinho, esses últimos aqui são romances espíritas, tá? Que eu já li só esse, Só o Amor é Real. Muito legal a propósito. Esse é um gênero que eu não costumo ler tanto, mas tenho curiosidade ali de dar uma segunda chance, né? E ver se eu gosto. Na parte central da minha estante, então, aqui são todos os livros que eu tenho participação, tá? Claro que aqui repete muito, porque eu deixei agora, centralizei todos os meus exemplares que eu tinha aqui em casa, com qual deles eu fico, centralizei nessa parte aqui para não ocupar tanto espaço. Aqui eu adoro a forma como esse livro aqui, claro, foi proposital, né? Eu pedi pra ilustradora fazer isso. Mas toda vez que eu olho, eu não me aguento de tão lindo que ficou. Que a capa e a quarta capa se interligam, né? Então, assim, se você abrir o livro mesmo, pegar ele e abrir, ele forma bem certinho essa continuação aqui. Foi proposital, né? Eu pedi pra ela pra fazer. As orelhas também se conectam. Então, eu sou fascinada pela edição, pela beleza do meu próprio livro. Então, aqui ficou alguns que sobraram, né? O meu, que eu tenho pra mim mesmo oficial, esse aqui também fui eu que escrevi sozinha. E esses 3 aqui são 3 antologias da Academia Vacarense de Letras que eu participo, sou vice-presidente. E aqui são 3 de poesias que eu participei uma vez. Esse aqui foi da minha escola do ensino médio, a propósito. Aqui, então, eu acabei abrindo
um nicho novo aqui na minha estante que eu não tinha, que é livros de distopia e fantasia, tá? Então aqui da Carina Risse, que a gente não sabe bem certo a definição dele, se é romance de época, fantasia, romance atual, enfim. Deixei aqui esse box, que eu já tô quase acabando, faltam os últimos dois, eu leio ainda. A série da seleção, que esse aqui eu não li ainda, tenho que fazer a leitura, que eu comprei num sebo recentemente. Fahrenheit, que a propósito eu li e não gostei muito, mas tá aqui ainda por enquanto, né? E daí aqui começa a fantasia, tá? Alguns, assim, que não são tão considerados mesmo fantasia, tipo a Biblioteca da Meia-Noite, Assistente de Vilão, que diz que é uma fantasia mais leve, assim, não uma fantasia tão carregada como Sonho e Pesadelo, por exemplo, né? Não direi que é Amor, da Natália Ávila, Guerra, Adorável Guerra, e aqui dois que eu ainda não conheço, um que vem na Bienal Box e outro que me deram ali. Então, para completar essa parte da fantasia. Descendo mais um andar aqui, né, tem esse meu calendáriozinho que eu ganhei de presente, que a cada dia tem uma mensagem pro seu dia, bem legal. Esse bonequinho aqui eu acho que eu ganhei de algum aluno, não me lembro do que foi. Essa pinha aqui atrás também foi do aluno. Não lembro quando que foi, nem quem que me deu, mas tá aqui. Esse que minha mãe me deu, né, coruja, símbolo da pedagogia. Aqui, então, começou a parte dos romances, tá? Então, aqui pra esse lado eu deixei os livros que não tinham companheiros de editora, né? Que estavam solitários. Então, ficaram pra esse lado. Aqui, alguns de literatura, os da literatura, aqueles que eu tinha separado, que eram próximos de mim, né? De pessoas que eu conheço. Aqui, ainda Colleen Hoover, que eu quero muito ler esse livro aqui. Esse aqui também é literatura nacional, conheci a autora na Bienal, a Lola. O do Bob aqui, né, que não seria um romance romântico, mas é uma história, né, então não tinha pra que afastar ela. Esse aqui também é de uma autora que eu conheço, o outro livro dela eu tô lendo agora, por isso que não tá aqui. Amores Verdadeiros eu adoro essa autora também, apesar de ter uma parte nesse livro aqui que me deixou pé da vida, mas eu gosto bastante dessa história. Esse aqui, ó, não vejo a hora de ler também, ouvi muito bem falar. Esse aqui, ó, pra quem é adolescente, é bem bacana. E daí, continuando aqui, porque não coube tudo, né, na mesma repartição, aqui já são livros também de romance que tem o seu parzinho. Olha só que lindo que o tanto de livros da Intrínseca que eu tenho e eu nem sabia. Então, aqui, né, Amor por Engano vem na Bienal Box. Esses aqui eu tava olhando, né, que eles são mais uma literatura de cura. Mas, pelo que eu saiba, eles contam uma história também, como um gato de rua chamado Bob. Então, eu deixei aqui, que é aqueles dos gatinhos, né, vou te receitar um gato e tal. Aqui uma coisa peculiar sobre a minha organização da estante, que eu gosto de organizar eles da esquerda para a direita, como se fosse caderno. Eu vejo muita gente organizar da direita para a esquerda. Eu não sei se tem alguma lógica. Se alguém aí é bibliotecário e sabe dessas regras, por favor, me diga. Tenho muita vontade de fazer faculdade de bibliotecária a propósito, sabe, para entender disso. Mas a princípio eu organizei aqui do jeito que eu achei mais lógico para mim, né? Então, aqui, ó, Intrínseca é isso. Aqui tem da seguinte também, né? Tinha os da seleção, que é da seguinte, mas aí foi gêneros diferentes. Esse aqui eu nunca li a proposta, esse aqui eu peguei na última Bienal. Aqui os da Universo dos Livros, alguns livros da Essência, incluindo aqui a parte da Paula Alexandra. Organizei aqui de uma forma diferente, né? Porque eu gostava de deixar esse, que é menorzinho, para um dos cantos, né? Mas daí, como esses são da Essência e esses são da HarperCollins, daí, né, eu não quis separar, então eu dei o meu jeito. Então, aqui, os dois romances de época da Paola. Outro romance de época aqui, né, O Roubo, que foi mais independente que esse lançamento. Os com a HarperCollins, que é romance contemporâneo, aqui é uma mistura de fantasia, romance de época, romance contemporâneo. Aqui da Ione Simões, muito legal esse livro aqui, tá? A propósito, leiam, muito bacana, muito fluido. Continuando ainda com a HarperCollins, ó, esse aqui, Quando Te Vejo, gente, virou meu melhor livro, minha melhor leitura do ano, livro favorito da minha vida, tá? Maravilhoso, me fez chorar horrores, e eu não tenho tanta facilidade pra chorar com livros, eu adorei. Esse aqui também Te Vejo na Final, bem bacana. E a gente começa com os da Arqueiro, tá? A Hipótese do Amor, que eu ganhei de uma amiga. Clube do Livro dos Homens. 6 anos depois. Um Cretino Abusado, aqui já é... Ó, esse livro ficou perdido, ó, esse aqui também é da Essência. Vou colocar pra cá. Nossa, dá um trabalho mexer agora. Pronto, espero que não tenha mais nenhum perdido. Enfim. Imperfeitos ainda não li. Aí aqui já Imperfeitos e A Oportunista já é da Fara Editorial, né? Um Amor para Recordar, aqui deixa eu ver que editora que é essa. Novo Conceito.
Aqui daí já tem algumas editoras que não tinham par também, né, mas ficaram pra cá, que já estavam aqui desse lado. E aqui no cantinho são alguns romances de banca ou romances mais antigos, tá? Esses, por exemplo, aqui são livros que são livros aqui que são 4 em um, né? Tem vários gêneros, não é bem romance aqui só, né? Incluindo um dos gêneros aqui é romance, mas não é só romance, né? Então ele vem com essa jacket aqui, a capa é assim. Ainda não li, tá? Mas eu comprei no sebo lá, ó, R$3 pra ver. R$3 paguei no livro. Achei bem bacana a ideia, que nessa parte ainda são os livros do meu marido, né? Os livros que ele escreveu. Esses dois aqui eu não sei o que que é isso, se ele deixou aqui perdido fora do lugar ou o quê. Aqui algumas revistinhas que eu ganhei na Bienal, então quero deixar aqui pra me lembrar de olhar. Essa daqui, ó, muito bacana, até da Dark Side. Quero de pintar, ó, estilo Bob Goods. Quero deixar aqui pra mim me lembrar de pintar nas férias, porque é só quando eu vou ter tempo. Aqui vemos uma gata na minha estante. Aqui então ficaram os de poesia, tá? Esse aqui, de um conhecido meu aqui, o João Toffoli, não é um livro apenas de poesia, é um livro que tem contos também, tem haikai, enfim, mas daí como eu não sabia bem o certo como classificar, botei aqui, né? Daí aqui eu separei, fiz uma separação diferente, nenhum repetir aqui a editora, então eu separei aqui todos os pretos aqui, botei os coloridos pra cá, e esse aqui que era maior eu deixei aqui no cantinho. Então aqui da Dulce Maria, né? Aqui, enfim, literaturas diversas aqui de poesia. Esse daqui é um livro que tem um poema do meu marido. Esse aqui que vem da Bienal, né? Esse aqui também é de um colega meu da Academia Vacarense de Letras. Esse aqui da Natália, que a gente trocou. Ali ao lado vocês veem um calendário de um cachorro aqui de uma ONG da minha cidade. Aquele livro, esse livro aqui, tem umas coisas embaixo ali das feiras do livro que eu uso. É de cartoons, ó, do nosso colega também da Academia Vacarense de Letras, Dr. Ronaldo. Então, como ele não cabe assim na estante, eu deixo deitadinho aqui, até porque daí não estraga. Essa parte aqui de baixo quase não foi mexida, tá? A gaita continua ali pra tapar um buraco que o gato resolvia fazer xixi. Essa gata aqui que parece uma anja aqui, mas ela tava aprontando. Embaixo tem alguns livros ainda que é do meu marido, uns livros maiores, que é meio revista, né, que não cabiam aqui, porque essa parte quando a gente fez, nós fizemos propositalmente com uma altura maior para caber esse tipo de livro aqui, ó. Esses livros didáticos que a gente usa para dar aula, né? Então, para deixar eles aqui, para não ficar deixando eles deitados. E essas outras estantes aqui, elas são um pouquinho menor, que são projetadas justamente para livros de literatura, né? Então, ali tem alguns livros didáticos, aqui tem alguns livros meus de história infantil, e lá atrás, né, tem alguns livros didáticos do meu marido. Então esse foi o primeiro vídeo do meu canal, o vídeo organizando a minha estante, também mostrando um pouquinho dos livros que eu tenho aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que se vocês gostaram e querem continuar acompanhando o meu conteúdo, se inscrevam aqui para continuar vendo os vídeos que eu vou postar por aqui. E se você gostou desse vídeo em específico, por favor não esquece de curtir para apoiar o meu trabalho. Um super beijo e até a próxima!